Paz e graça para você. Eu sou o pastor da Francisco, quero te convidar para uma reflexão na palavra de Deus, aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 4, de versículos 1 a 9, que nos diz assim: Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e glória, permanecei nessa forma seguro no Senhor. Peço a Evodia e peço a Sintique que tenham o mesmo sentimento no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e outros cooperadores meus, cujos nomes são escritos no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. O Senhor está perto. Não sejais ansiosos por coisa alguma, mas a vossa petição seja em tudo conhecida perante Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é de verdade, tudo que é de respeito, tudo que é certo, tudo o que tem pureza, tudo o que é agradável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, meditai nestas coisas. O que também compreendeste e acertaste, e tendes ouvido e observaste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Querido, uma palavra gloriosa da parte do apóstolo Paulo, uma palavra de instrução aos obreiros que estavam em Filipe, mas principalmente o líder, mas logo ele pede que ele pudesse estar fazendo uma reconciliação entre duas mulheres que eram trabalhadoras na causa do Senhor, que eram mulheres esforçadas na obra, mas que por algum motivo entraram em dissensão, entraram em contenda e começaram a causar um pouco de transtorno para a obra, prejudicando a igreja. Então Paulo pediu que o obreiro reconciliasse, porque não há condições, mesmo que as pessoas tenham maior interesse pelo trabalho, mesmo que a pessoa seja dedicada ao trabalho do Senhor, se esforce e faça a obra, mas se estiver em desavença com alguém, vai causar transtorno para a obra. Então Paulo estava pedindo. E nós temos visto nos últimos dias quantas pessoas que têm talento, que têm capacidade para fazer a obra, porém são pessoas que não conseguem suportar uma falha de outro e são intolerantes com a falha dos outros e acaba causando transtorno para a obra e ao invés de estar exaltando e glorificando, dando bom testemunho para a obra, acaba causando, ao invés de edificação, acaba causando o contrário disso, que é a destruição. Porém, nós encontramos aqui o apóstolo chamando a atenção dos obreiros para que reconhecessem as pessoas que verdadeiramente trabalhassem. Mas além de trabalhar, é preciso ter as qualidades, as qualificações necessárias para apresentar o trabalho, e isso é do fruto do Espírito. A pessoa pode ter uma capacidade intelectual, pode até fazer formação teológica, todavia, se não tiver o fruto do Espírito, fica complicado, porque ele diz, alegrai-vos, também vos diz, alegrai-vos. Alegrar no Espírito é estar de acordo com a vontade de Deus. Ele pede que, o versículo 5 ele disse, seja o vosso equilíbrio conhecido por todos os homens, o Senhor está perto. Então havemos de buscar essa moderação, esse equilíbrio, para a gente não ficar fazendo qualquer coisa que
que a gente não gosta, a gente quer que todo mundo esteja de acordo com o nosso projeto, mas a gente nunca cede, a gente nunca entende a condição do outro. Então ele diz que tem que haver o equilíbrio. E o que ele pede aqui, para que não andemos ansiosos. No versículo número 6 ele diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas a vossa petição seja em tudo conhecida perante Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Como que a gente vai colocar diante de Deus a nossa petição, orar e suplicar, insistir diante de Deus por algo, se a gente está com o coração cheio de rancor contra o nosso irmão, se a gente não quer que o irmão prospere, não quer que o irmão adquira uma boa posição na chamada, no ministério, no servir a Deus na congregação dele, então a gente acha que só a gente tem condições, só a gente pode, só a gente tem o melhor projeto. Ele chama a atenção disso aqui. Ele disse que não podemos andarmos ansiosos, temos que andarmos, irmão, com moderação, com autocontrole, buscarmos fruto do Espírito chamado de moderação, que é o mesmo equilíbrio, que é o domínio próprio. Então ele chama atenção para isso. A gente precisa ter esse cuidado. E ele fala também que a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo. Então, precisamos buscarmos a paz de Deus. A paz de Deus está no Espírito Santo. Precisamos buscarmos intimidade com o Espírito Santo e a obediência à palavra. Não adianta nada a gente querer fazer alguma coisa, ter conhecimento, ter capacidade para fazer, mas se a gente quer fazer no peito e na raça, de acordo com a nossa maneira de ser. Quando a gente vai trabalhar para o Senhor, a gente tem que entender que quem dita as ordens é Ele. E Ele colocou alguém. Se você não consegue obedecer uma liderança, não consegue se entender com as pessoas que estão ao seu lado, e você, muitas das vezes acontece isso, as pessoas estão mais tempo servindo numa localidade, aí quando chega alguém que começa a mostrar um empenho e tal, ela é escolhida, separada para poder trabalhar, o mais antigo começa, ao invés de apoiar, de ajudar para que aquela pessoa possa crescer, porque ele está visando o reino de Deus, visando a obra de Deus, não, ele acha que é ele que tem que aparecer, é o nome dele, é a família dele. Então o nepotismo começa a imperar e aí atrapalha a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que quem coloca na posição é o próprio Senhor. Ele mesmo quem dá os obreiros para a igreja e é ele mesmo quem capacita. Então se você tem uma capacidade intelectual, mas se você não está de acordo com aquilo que o Espírito Santo está te colocando, não adianta a sua capacidade, porque ela não vai desenvolver um crescimento para a obra de Deus. Ele disse, finalmente, irmãos, tudo que é de verdade, tudo que é verdadeiro, tudo que é de respeito, tudo que é certo, tudo que é de pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, meditai nisso. Se você acha que tudo aquilo que estou fazendo, que é por bom crescimento da obra de Deus, não fica com ciúme, não. Se ajunta com quem está trabalhando e vai trabalhar, porque o grande problema na igreja que tem causado muito transtorno para muita gente é o ciúme. Quando alguém começa a mostrar um trabalho, quando alguém começa a se dedicar, quando alguém começa a fazer alguma coisa, aí entra o ciúme no outro que é mais antigo, que acha que ele que deveria estar na posição, porque ele já está mais tempo. Não, isso não. É quem Deus coloca. Então, vamos olhar para esse lado, meditar nessas coisas. Vamos meditar nisso, porque se a gente ficar olhando simplesmente o defeito dos outros, você vai se atrapalhar. Procure olhar para as qualidades e apoia as qualidades e vamos embora. Quem sabe se a pessoa tem um grande defeito, mas se você estiver junto com ela e a ajudar, ela vai melhorar, ela vai se adaptar a um sistema de combater os seus próprios erros. Quem é que não tem erro? Examine-se a você mesmo, vê quantas coisas você tem de errado na sua vida, que precisa ser consertado. E às vezes você quer consertar os outros e não quer o conserto da sua própria vida. E às vezes a gente quer usar a própria palavra de Deus para se defender. A gente fala assim, não julguei. Não, mas a Bíblia tem questão, dentro de um contexto. Tem coisa que é preciso ser julgado. Se está errado, se está certo. Se está errado, vamos acertar. Se está certo, vamos continuar. Se há condição de melhorar, vamos melhorar.
É isso que o apóstolo está ensinando aqui. E ele disse, ó, o que também compreendeste e acertaste, e tendes ouvidos e observaste em mim, Paulo falando dele, se vocês estão observando a minha vida. As pessoas falam, não olha para mim não, olha para Jesus, olha para você, porque se você é representante de Jesus, você tem que passar bom testemunho, bom exemplo. Então, se você não tem exemplo para dar, você quer pregar, quer se defender com a própria palavra de Deus para defender os seus próprios erros? Não. Procura andar de acordo com a palavra de Deus. Ele disse, ó, Paulo estava se colocando aqui como exemplo, ó, mandando para que olhasse para ele, ó, o que também compreendeste e acertaste, e tendo ouvido e observado em mim, isso praticai. Ele disse, e o Deus de paz será convosco. Então, para isso é preciso, irmão, que entendamos isso. É preciso que a gente busque servir ao Senhor melhor, reconhecer as pessoas que trabalham, apoiar aqueles que estão trabalhando, porque se ela estiver trabalhando e simplesmente se aparecer, ela vai mostrar infidelidade depois, ela vai ser julgada pelo próprio Senhor. Então é o momento que você precisa apoiar aquilo que está sendo feito com legalidade, aquilo que está sendo feito bom, aquilo que está sendo feito com equilíbrio, com sucesso, e vai ajudando, porque o Deus de paz, ele, aquele diz no versículo 7, o Deus de paz, que ultrapassa toda a compreensão, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então Deus nos guardará. Vai fazendo a obra com fidelidade, com todo amor, com todo respeito, com toda dedicação, com todo afinco, e Deus te recompensará. Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações, para a glória de Deus, que possamos entendermos que fomos chamados, irmãos, para trabalharmos na obra de Deus. E se alguma pessoa, mesmo sendo pessoas que estão causando, que estão trabalhando na igreja, trabalhando no grupo, mas se dá um desentendimento ali, que pode formar uma facção, que um puxa para um lado e outro puxa para o outro, porque todos os dois têm capacidade, que trabalhava, que fazia, acontecia, mas o negócio é a obra de Deus atual, é no momento, fazer o melhor, dedicar-se ao Senhor no momento. Então, não fique brigando por coisa que já fez. Se você já fez muita obra no passado e agora você não está fazendo mais, você é devedor. Mas eu já fiz isso. Fez, então volte a fazer o que é bom. Se você está fazendo coisa ruim agora porque você fez muita coisa boa no passado, isso vai te justificar? Então, é por isso que os obreiros, por isso que às vezes o obreiro, o líder tem que estar à frente e tem que estar coordenando isso. Quando ele está vendo um desentendimento, uma aresta que está causando arranhão em algumas pessoas, ele precisa passar a lixa, precisa planar, precisa cuidar daquilo ali para que não transtorne outros. Porque uma pessoa, quando ela está magoada, ela começa a infamar, Satanás usando ela para poder formar um grupo, formar um lote de pessoas com as qualidades ruins para poder atrapalhar a obra. Mas há poder no sangue de Jesus para libertar. Então, como aconteceu com Evodias e Sintique, pode acontecer na igreja com duas pessoas que trabalham unidas e de repente pode entrar um desentendimento, às vezes até mesmo por causa do nepotismozinho, uma defende um grupo, outra defende o outro. Não, irmãos, vamos defender a causa do Evangelho. O Evangelho é de Jesus, não é nosso. Nós somos representantes dele porque ele nos chamou pela sua infinita graça, é favor imerecido, não é porque a gente mereceu, porque a gente merece não, é favor imerecido. Então, portanto, se você está trabalhando para Jesus, procura pedir a direção. Se você não consegue obedecer a sua liderança, sai dali. Se você não consegue obedecer, vai no lugar onde você possa, de fato, prestar serviço e com amor. Porque se você estiver prestando serviço e não tiver amor naquilo que você está fazendo, que a obra é do Senhor. E o Senhor é o dono de toda a obra. Qualquer espaço que estiver na terra é do Senhor. Onde tiver gente trabalhando, onde tiver grupo se levantando, o Senhor tem o controle de tudo. Ele é o Senhor. Então, pense nisso. Paremos e pensemos a nossa responsabilidade com a obra de Deus. Então, ele aconselha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Para se alegrar no Senhor, é preciso, como diz o versículo número 5, que o nosso equilíbrio seja conhecido de todos os homens. Então, porque o Senhor está perto.
é por causa do Senhor. Tudo que a gente faz para melhorar não é por causa dos homens, é por causa do Senhor. Então o Senhor está perto. Mas a obra é mostrada para o homem. Deus já está vendo tudo. Deus conhece até o teu pensamento antes de você pensar. Então ele sabe tudo. Você fica tentando justificar para ele. Você vai fazer a obra para que os homens vejam. Então, façamos isso com amor, paremos e pensemos e nos dediquemos à obra, e o Senhor nos recompensará. Paz e graça.